Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio da Mata, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Introdução ao Trabalho Científico. Espero que ao longo desse semestre a gente possa fazer um bom trabalho aí com vocês do curso técnico em análise clínica, né? Você está no último módulo e se Deus quiser a gente vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível, tudo bem? Então vamos que vamos. Vou apresentar para vocês hoje a nossa maneira de trabalho e as bases tecnológicas, o que a gente vai estudar ao longo desse semestre, certo? Dentro do componente curricular Introdução ao Trabalho Científico, ou ITC, nós vamos estudar as seguintes bases tecnológicas: identificação e definição de temas para o projeto de iniciação científica. A partir de hoje, eu já quero que você comece a pensar qual tema que vai ser seu artigo que você vai apresentar no final do semestre para mim. E, consequentemente, eu vou arquivar no seu dossiê na secretaria, porque você precisa dele, porque ele vai fazer parte das suas notas, viu? Então já começa a pensar desde já os temas. Você vai falar sobre hemodiálise, você vai falar sobre plasma, você vai falar sobre exames, ELISA, não sei qual exame, você vai falar sobre transfusão sanguínea, qualquer tema relacionado à área da saúde, especificamente na parte de análise clínica, né, das matérias que você já estudou, você está estudando, a gente vai pesquisar sobre ele e você vai construir um tema seu e a partir daí você vai desenvolver seu artigo. Esse artigo ele vai ser feito da seguinte maneira, de maneira individual, em dupla e no máximo 3 pessoas. Professor, preciso fazer com 4 pessoas, é meu amigo, a gente vai junto, melhor, vai junto não, que não está em casa, não sei se conhece e tal, não, no máximo 3. Individual, em dupla e no máximo 3 pessoas. Eu vou delimitar o prazo para vocês me entregar o tema e as pessoas envolvidas, porque isso vai valer nota para S1. Diante desse tema, a gente vai estudar o quê? A pertinência, a relevância, a viabilidade para você pesquisar esse tema, certo? Então, nós vamos estudar isso, certo? Nesse tema. Nós vamos estudar os critérios pertinente, relevância e viabilidade. Nós vamos definir um cronograma de trabalho. Nesse cronograma de trabalho, a gente vai definir da seguinte maneira. Mês de agosto, construção do cronograma e o desenvolvimento dele, certo? Nós vamos montar esse cronograma da seguinte maneira. Agosto, início da construção do tema e os componentes. Setembro, o tema e os componentes do tema. Ou, se possível, a introdução já, começar a trabalhar a questão da introdução do artigo. Outubro e novembro, desenvolvimento do tema, certo? Objetivo geral, específico, justificativa, introdução e por aí sucessivamente. Novembro e dezembro nós vamos trabalhar conclusão e fontes bibliográficas, ou seja, bibliografia, certo? Dentro do nosso componente curricular, nós vamos também trabalhar técnica de pesquisa. Como que funciona as técnicas de pesquisa? Nós temos ela de documentação indireta, voltada para pesquisa de documentos e pesquisa bibliográfica. Técnicas de fichamento de obras técnicas científicas, nesse caso aqui, resenhas, críticas, resumos, síntese. Inclusive, nós vamos fazer uma resenha, certo? Valendo nota. Nós vamos estudar também sobre documentação direta, que envolve pesquisa de campo, observação, entrevista, questionários. Técnica de estruturação de instrumento de pesquisa de campo, como construir essa técnica de pesquisa de campo envolvendo questionário, entrevista, formulários. Questionário geralmente tem mais de umas perguntas, né? Já várias perguntas. Entrevista também, formulário. Lembrando que o questionário não pode ser perguntas muito abertas, porque senão você não consegue fechar esses dados. Nós vamos estudar, entender o que é um processo de problematização, certo? Nós vamos estudar também sobre construção de hipóteses, como é construir hipóteses. Nós vamos saber diferenciar o que é um objetivo geral e específico. Geral responde a pergunta para quê e específico para quem. Nós vamos estudar sobre uma justificativa, por que esse artigo, qual a necessidade dele e por aí sucessivamente. Ao longo desse mês a gente consegue fechar tudo isso. Logo hoje, na nossa primeira aula, eu quero apresentar também, de maneira bem simples, o que é um artigo científico.
O artigo científico ele vai apresentar o resultado de estudo de pesquisa e abordagem. Por isso que eu já quero que você pense num tema e comece a pesquisar sobre esse tema, certo? Aqui ainda nessa aula eu vou deixar alguns sites para você começar já a pesquisar, certo? E aqui eu coloquei uma breve estrutura de como vai ser um artigo. Depois eu vou explicar isso de maneira detalhadamente, né? Você tem estrutura básica, introdução, uma roteirização que faz parte do desenvolvimento, né? Aqui você tem a pesquisa de bibliográficas, né? E por último, né? A escrita e a colocação disso tudo aqui anterior em prática. Eu coloquei também nessas imagens o processo de formatação que nós vamos estudar sobre isso. Eu vou explicar, vai ter uma aula só especificando como você vai formatar seu artigo, né? Aqui especificado detalhadamente também, que falando sobre essa formatação do artigo. Aqui, eu quero que você anote esse site aqui no seu caderno ou nas suas observações, porque esse site aqui você vai precisar dele, pesquisar ele, para que você já comece a pesquisar sobre o tema do seu artigo, que é da Cielo, né? Que é uma biblioteca eletrônica com um acervo selecionado de periódicos desenvolvido pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa em São Paulo, juntamente com a Bireme, né? E tem também nessa ferramenta, tem um CNPq, que é uma fonte de pesquisa confiável, né? Lembrando, gente, quando fala fonte de pesquisa, aí Wikipédia não vale, viu? E Google, site de busca, também não, tá? Então, aqui tem o Cielo, vou deixar o Google Acadêmico, esse sim, esse você pode fazer pesquisa. Tem periódicos da CAPES também, que é outro site que você pode pesquisar sobre o tema que você deseja. Tem o BDTD, também, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Repetiu aqui esse slide, certo? Mas tem o BTD e tem também esse site aqui da Ciência, para você pesquisar. Ou seja, estou dando a oportunidade, tem 4 sites e você já começa a pesquisar desde hoje, para que você possa pensar no seu tema e a gente vai definir isso, tudo bem? Porque vai valer nota o seu tema e os componentes do grupo. Falando em nota, eu vou apresentar agora para vocês como que vai funcionar o nosso processo avaliativo envolvendo a S1. A nossa S1, ela vale 30 pontos. Como assim, Silvio, 30 pontos? Vou explicar. No dia que você for fazer aquelas 30 questões objetivas, não vai ter questão de ITC. Então, nas 30 questões que você vai fazer, que vai valer 15 pontos, que o professor pega os 15 pontos dessas questões objetivas e soma com o que ele trabalhou em sala de aula e vai dar sua nota da S1. Em ITC, não tem questões objetivas. Os 30 pontos é você que vai fazer todas as atividades e eu vou lançar a sua nota. Tudo bem? E eu dividi da seguinte maneira, certo? A princípio, isso aqui é para tentar ver se vigora até o final. Pode sofrer alteração? Pode, mas a princípio nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Participação nas nossas aulas e também na plataforma, 5 pontos. Entrega do tema do artigo e os responsáveis. Até setembro eu quero que você entregue o tema e as pessoas envolvidas. Individual, em dupla, no máximo 3 pessoas. Exercícios avaliativos que nós vamos fazer ao longo até o fechamento dessa S1. Cronograma de atividades, nós vamos fazer um cronograma de atividades. Se você fazer você fazendo esse cronograma e apresentando, 5 pontos. Resenha. Essa resenha vale 5 pontos. Essa resenha é de um livro literário, um livro da área da saúde, um livro específico. Você já pode pensar num livro aí para você ler e fazer essa resenha, certo? Essa resenha, ela serve tanto para o fechamento da sua S1, como também vale 20 horas extracurriculares, viu? 20 horas extracurriculares. Daqui a pouco eu vou falar sobre as horas extracurriculares. Nós vamos aprender a fazer um objetivo geral específico, vai valer 5 pontos. Somando aqui tudo, deu 30 pontos e eu vou fechar a sua nota da S1. A S2, já vou antecipar aqui, vai ser o quê? O artigo. S2 vai ser o artigo, certo? E a entrega das horas. Tudo bem? Falando em horas, aqui as horas extracurriculares. No final do curso, seja de análise clínica, enfermagem, radiologia, TST, todo estudante tem que apresentar 100 horas extracurriculares. Isso quem exigiu da escola foi o Conselho de Educação. Por isso que eu vou explicar para vocês desde agora, a primeira aula nossa, que no final, chegando lá, você vai ter as 100 horas. É dividido em 7 itens. Dentro desses 7 itens, você precisa ter no mínimo 4.
das suas horas extracurriculares. O item 1 diz o seguinte: participação em palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, fóruns, jornadas promovidos pela instituição no qual você estuda ou por entidade externa idônea, comprovadamente que existe, que funciona. E desde que essa instituição ofereça para você um certificado com CNPJ, endereço, certificação de autenticação do certificado. Então, o que eu oriento? Antes de você fazer qualquer curso, me procura para ver se vai ser válido ou não, tudo bem? Não vai fazendo curso aí à torta e à direita, não. O item 2 vai dizer participação em curso livre, no caso é informática. Informática é um componente curricular que você tem no terceiro módulo, que você vai ter que fazer esse componente curricular. Se você fazer informática, só informática, é 20 horas. Se você fazer informática e internet, 30 horas. Então aqui você tem já 30 horas para você fazer agora ao longo desse semestre. No item 3, nós temos também participação em cursos de atualização, capacitação profissional, formação continuada, entre outros. Nesse caso aqui, se você participou de Outubro Rosa, curso de injetáveis que a escola ofereceu, ou se vai oferecer algum curso, você pode fazer e entra aqui no item 3, capacitação profissional. O item 4, leitura de livro clássico ou técnico, que eu falei para você da resenha. Se você fazer nessa resenha, você vai ter 5 pontos, né, para somar na sua S1 e já vai ter 20 horas para colocar nas horas extracurriculares. O item 5, geralmente a gente não faz ele, porque envolve visita técnica, a gente não faz visita técnica geralmente supervisionada por algum profissional. O item 6, vocês até já fizeram parte disso aqui. Se vocês participaram da gincana de alimentos, entra aqui atividade social, 10 horas, 10 horas, certo? Se você tem o ingresso de cinema, participou de um filme, ou por atividade desportiva, ou foi num show, você tem esse ingresso no evento, você vai fazer um relatório desse evento e, consequentemente, você vai apresentar, vale também mais 10 horas, formando no máximo 20 horas. Aí você pensa assim, professor, mas no cinema tudo fechado, não está tendo nada, live vale? Não, live não vale. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir um filme numa plataforma de stream aí, pode ser Amazon, Netflix, ou até canal aberto, Globo, Record, qualquer outro desses abertos aí, você vai assistir esse filme, fazer a sinopse do filme, e apresentar 10 horas. Então, gincana, mais um exemplo, filme, 20 horas. Então, 30 aqui da informática, mais 20 aqui melhor, 20 do livro, 50, mais 20 aqui do item 6, você já tem 70 horas. Ou seja, só está faltando 30. E até o final do módulo você vai chegar nessas 100 horas, tudo bem? Não preocupe que a gente vai chegar lá. Aqui está o relatório das atividades que você vai preencher, que você vai colocar o item, por exemplo, o item 2, categoria curso livre, informática, Colégio Oswaldo Cruz, tantas horas. Eu vou explicar isso aqui depois para vocês. Lembra que eu falei da informática, que você precisa fazer informática? Vou apresentar aqui para você agora. Eu coloquei esse boletim aqui de análise clínica do semestre anterior, observa aqui, é do turno noturno, vou excluir o nome aqui da pessoa. Aqui tem as matérias do módulo 3 que você vai estudar, inclusive tem a introdução ao trabalho científico, observe que a pessoa tirou 30 e não entregou o artigo, por isso que ela está com 0 aqui, ó. Mas vamos falar de informática, eu coloquei esse slide para falar de informática. Informática a pessoa não fez ainda, ela vai ter que fazer. Por isso que eu estou te falando, se você se organizar, você vai adquirir o login na tesouraria, você vai tirar esse login e você faz ele quanto antes, que aí a S1 repete no S2. E quando você fazer a avaliação final de competência, vai constar aqui que você está apto, certo? Porque eu não quero que apareça no final do seu resultado a dependência. Aí você vai falar assim, dependência em que se eu passei em tudo? De informática. Informática também não entra no provão e não entra também nas avaliações objetivas da S1. Tanto introdução ao trabalho científico e informática não entra nessas avaliações S1 e S2 objetivo e nem da avaliação final de competência o provão. Então, faça informática assim que você puder. Tudo bem? Gente, ó, vou encerrando por aqui, certo? E espero que na próxima semana a gente consiga fazer um ótimo trabalho, que a plataforma nossa já está funcionando, vai funcionar na próxima semana de plenitude e vai dar tudo certo, viu? Tenha um ótimo final de semana, não sei que hora você vai ver, ou um ótimo dia, tá? Um abraço, tchau, tchau.